Muito bem, a gente vai chegar aqui para falar de Renan Calheiros. Já está na hora, produção? Já posso falar? Já vamos falar então da hashtag que eu criei no Twitter, que deu muito o que falar na rede social. Estava aguardando aqui para o final para a gente repercutir esse momento. É um momento muito importante para o país, é um momento importante para mim, é um momento importante para todos nós que apontamos desde o começo aquilo que o Jair Bolsonaro estava fazendo e apontamos evidentemente com olhos críticos, como aquelas pessoas que exercem a vigilância, que trazem a verdade incômoda, inconveniente dos fatos, quando isso não é popular, quando as pessoas estão com uma predisposição contrária a ouvir algo que manche a imagem que elas fizeram de determinado político, que naquele momento é um político de estimação, a gente diz, quando ainda é impopular. E aí você tem do outro lado, agora, depois de todo o tempo, depois que tudo fica mais feito às claras, mais descarado, o sujeito que celebra cada uma daquelas etapas das quais a gente falou. Então o governo, vamos começar aqui por uma questão que a gente estabeleceu um link irônico, né? O governo exonerou o porta-voz da presidência, Otávio Rego Barros. Com a criação do Ministério das Comunicações em agosto, o Planalto decidiu que iria desativar o cargo. Ao longo de 2019, ele concedia entrevistas para detalhar a agenda do presidente e responder perguntas de jornalistas. Em 2020, o chamado briefing diário deixou de ser realizado e Bolsonaro passou a dar preferência à conversa com apoiadores no Palácio do Alvorada. Depois, aquele cercadinho também acabou, né? Vamos ver se ele vai voltar assim com a assiduidade que existia antes. Mas o governo acabou sendo rápido depois da saída do Rego Barros e já conseguiu um novo porta-voz, o senador Renan Calheiros. Em entrevista à CNN, Renan Calheiros celebrou o desmonte da Lava Jato promovido por Jair Bolsonaro. Quer dizer, aplaudiu o Bolsonaro pelo desmonte da Lava Jato. Ele afirmou o seguinte, aspas, ele, Bolsonaro, já encadeou várias medidas, desde o COAF, a questão da Receita, a nomeação do Aras, referindo-se ao Augusto Aras, chefe do Ministério Público Federal, que é Procurador-Geral da República, portanto, a PGR, a demissão do Moro, o Renan chamou de demissão, agora a nomeação do Cássio, referindo-se ao Cássio Marques. É o grande legado que ele, Bolsonaro, pode deixar para o Brasil, o desmonte desse sistema. Fecho aspas aí para o Renan Calheiros. Essa foi uma parte da declaração dele. Eu repercuti imediatamente na rede social, está lá repercutindo até agora. Renan Calheiros apontando etapa por etapa, protagonizada, aí com o endosso do Jair Bolsonaro, no desmonte da Lava Jato. O Renan Calheiros foi então questionado assim, o senhor está constatando que Jair Bolsonaro é hoje o principal adversário da Lava Jato? E aí ele respondeu, ele, Bolsonaro, é um adversário, não sei porquê, mas não importa. Não sei porquê, é ótimo, né? Desse Estado policialesco. Então, repito, ele, Bolsonaro, é um adversário, não sei porquê, mas não importa, desse Estado policialesco, que demonstrou que tem um projeto de poder, que queria substituir a política convencional e que ele está ajudando a desmontar. Espero que ele continue dessa forma. E ele ainda, aqui a nossa arte vai terminar aí, mas o Renan ainda falou que todo esse sistema fez muitas vítimas e tal, mas graças a Deus não conseguiu, né, ir até o fim. São as palavras que o Renan Calheiros usa. Aliás, eu ia terminar aqui de ler as informações, mas é preciso fazer uma análise desse trecho para não deixar aqui pedra sobre pedra, né, como se diz. O que o Renan chama de Estado policialesco? É óbvio que ele faz aí um exagero retórico sobre aquilo que ele não quer, que é investigador no pé de político, investigando tudo que eles fazem lá sem a população ver. Então ele chama isso de Estado policialesco, posa de vítima de uma suposta ditadura. Esse é o discurso, isso é o que eles fazem na retórica. Aí fala que tem um projeto de poder, né? Como a Lava Jato foi toda ela uma equipe candidata antes, né? Não aconteceu nada disso. Agora, porque a Lava Jato está sendo desmontada, justamente se fala, existe uma pressão por parte da sociedade para que alguém da Lava Jato que tem uma popularidade por ter combatido a corrupção, faça alguma coisa, porque a sociedade, parte da sociedade se vê sem saída. Então existem apelos, mas não tem um projeto de poder, a Força Tarefa estava lá investigando fatos,
a partir deles buscava novos fatos, ia coletando provas e fazia a sua parte. No sistema de freios e contrapesos, às vezes há divergência de interpretação. Então, na segunda instância, às vezes na terceira, às vezes no Supremo Tribunal Federal, onde os interesses políticos são mais acentuados, mas se discordava a respeito de alguma decisão tomada por procuradores da Força-Tarefa, por juiz de primeira instância. Isso é absolutamente natural que aconteça. Só que o que acontece é que a classe política que é interessada em acabar com a Lava Jato turbina isso, né, como se fossem os excessos que precisam ser contidos aí por entes superiores, né, a parar excessos, como disse o Cássio Marques, esse indicado pelo Bolsonaro ao Supremo Tribunal Federal. Então, o discurso do Renan, que chegou a ser alvo, ao mesmo tempo, de 18 inquéritos, bom deixar claro, vai para vários, o STF alivia a barra dele. É um discurso cheio desses exageros retóricos, dessa caricatura que ele faz daqueles que pegam no pé dele e dos seus colegas, né? Então ele exalta ali o Bolsonaro por ajudar a desmontar isso, dizendo que a Lava Jato ainda, só essa última análise, queria substituir a política convencional. O que o Renan Calheiros chama de política convencional? Esse é um exercício para cada um dos nossos leitores, espectadores fazerem. O que era o normal? Qual é o combate à corrupção antigo que funcionava, que o Aras, por exemplo, defendeu lá na TV PT, a TV do Partido dos Trabalhadores, protagonista de escândalos de corrupção. O combate à corrupção antiga é aquele que não prendia os poderosos. Veio a Lava Jato, conseguiu prender os poderosos, conseguiu prender o Marcelo Odebrecht, empresário, inclusive, não só político, mas os empresários que têm essas relações espúrias com o poder. No filme Polícia Federal, a Lei é para Todos, uma cena emblemática é quando o doleiro Alberto Youssef vê o Marcelo Odebrecht chegar na cadeia, ele fica absolutamente abismado, que ele não imaginava que alguém tão poderoso pudesse ser preso. Antes ele esnobava essa possibilidade, aí ele se deu conta daquela realidade. E a Lava Jato estava certa, porque o Marcelo Odebrecht depois virou delator, deu todos aqueles depoimentos, revelando os crimes cometidos e quem participou. Então, essa é a política convencional que tem relações espúrias com empresários. É aquilo que acontecia na Transpetro, do Sérgio Machado, também subsidiária da Petrobras, onde houve o grande esquema de corrupção. Então é bom deixar claro o que as palavras significam para as pessoas como o Renan Calheiros, né? É uma interpretação bastante diversa daquela realidade que a gente aponta. E logo após as declarações do Renan Calheiros para a emissora, eu lancei no Twitter a hashtag Jair Calheiros Bolsonaro, a hashtag que eu sugeri lá de noite ainda ontem, em homenagem a esse novo porta-voz do governo Bolsonaro. E hoje pela manhã, quando eu acordei, ela chegou, ela estava lá, é a primeira vez que eu abri o Twitter hoje, no topo dos assuntos mais comentados do Twitter no Brasil. Primeiro lugar, a hashtag Jair Calheiros Bolsonaro. Vale relembrar, vocês estão vendo aí no vídeo, né? A produção separou o print para ficar tudo comprovado. Lembrando que no Papo com o Diogo já tinha mostrado várias outras hashtags que chegaram aos primeiros lugares desde o abraço do Bolsonaro com o Toffoli. Portanto, o Bolsonaro está tendo um derretimento ali nessa rede social, no Twitter, e o pessoal que ainda acreditava em alguma coisa já está com uma desconfiança bem maior, para dizer o mínimo. E aqueles que já sabiam, acompanhavam aqui o Papo Antagonista, sabem muito bem que Jair Calheiros Bolsonaro não é nenhuma forçação de barra. Eles estão concordando nesse desmonte da Lava Jato. Então vale relembrar a declaração do Bolsonaro sobre o Renan Calheiros durante a corrida eleitoral de 2018. Aquele Bolsonaro da retórica, do discurso. Solta aí, produção. Renan Calheiros preocupado com a ascensão de Jair Bolsonaro. Esse mesmo senador que há pouco esteve em pré-campanha com Lula da Silva no estado de Alagoas. Pois é, você veja que em 2018 o Bolsonaro reagiu a um vídeo em que o Renan Calheiros afirmava que o Lula havia sido condenado sem provas. E no Twitter, além de fazer um vídeo aí introduzindo o vídeo do Renan, o Bolsonaro escreveu: Renan Calheiros e o julgamento de Lula. Essa mútua ajuda chama-se de governabilidade. Ele botou, entre aspas, inclusive, essa palavra governabilidade. Ou seja, no ano eleitoral, Jair Bolsonaro criticava a mútua ajuda de Renan Calheiros e Lula, ironizando a governabilidade. Acusava ambos, portanto, da ajuda que hoje dá aos dois.
tendo aderido a essa governabilidade que ele tanto atacava. Atacava até como equivalente à corrupção no Brasil. Também disse isso naquele ano eleitoral. A governabilidade é o equivalente à corrupção no Brasil. Tem várias entrevistas do Jair Bolsonaro com um discurso absolutamente diferente daquilo que ele faz hoje. E ao ser questionado por um apoiador sobre o jantar na casa do ministro Dias Toffoli no último sábado, o presidente tinha respondido, como a gente mostrou aqui, preciso governar. Quer dizer, ele está defendendo hoje essa governabilidade que ele ironizava. São outros tempos. Aliás, Jair Bolsonaro, agora há pouco, né, pessoal, já estava chamando a atenção da gente aqui nas redes sociais, porque o programa estava começando, deu uma declaração sobre esse desmonte da Lava Jato. Vamos ver, eu vou ver pela primeira vez aqui com o áudio, eu só vi o pessoal postando, a produção já separou a tempo, então pode soltar. Dizer a essa imprensa maravilhosa nossa que eu não quero acabar com a Lava Jato. Eu acabei com a Lava Jato. Porque não tem mais corrupção no governo. É uma confissão. Tá aí o Jair Bolsonaro, ele às vezes, ele prefere entrar com tudo. Eu, numa videoconferência, eu disse uma vez que o Jair Bolsonaro, ele muitas vezes, ele fala, é isso mesmo, fiz isso mesmo, e tal, diante de uma sujeira que está sendo apontada que ele fez, para posar do valente. Ele prefere, como a explicação ficaria muito ruim, as alegações e tal, ele prefere dar aquela guinada de 100%, é isso mesmo. É o filho do Eduardo Bolsonaro para ser embaixador do Brasil em Washington, lá nos Estados Unidos. Ele vai lá e fala, é isso mesmo, se puder dar um filé mignon pro meu filho, eu dou, vou beneficiar o meu filho sim, e tal. E aí tem gente, as pessoas ingênuas, ou idiotizadas, fanatizadas, acham aquilo, olha só como ele é valente, ele fala que ele faz mesmo e tal. Tá lá o sujeito nomeando um filho para um cargo internacional para o qual ele evidentemente não é capacitado, né? Veja que toda hora que vai tuitar, inclusive em inglês, comete erros, né? Botou lá whole family sem o W, né? Virou motivo de chacota, a família buraco na tradução, né, quando não tem o W ali no whole. Hoje mesmo falou lá em expertise, né, e com X, ele botou lá com S. Esse é o Eduardo Bolsonaro, que o Jair Bolsonaro queria mandar lá para ser embaixador, né? Lembrando que o Brasil teve grandes diplomatas, como Joaquim Nabuco, de quem eu tanto falei nos artigos na Cruz OE, teria Eduardo Bolsonaro, vê se pode. Outro momento foi o Bolsonaro na reunião. Vou interferir. Ele falando lá que ia interferir mesmo na Polícia Federal. Não vou esperar fuder minha família ou amigo meu. Então o cara vai lá e fala mesmo que vai fazer isso, dá o motivo, né? Ele não quer esperar fuder a família dele, né? Eu estou usando a palavra dele, tem que citar, não tem jeito. O vocabulário chulo. Depois de falar do irmão que tinha sido investigado pela Receita Federal, no momento em que o Flávio Bolsonaro é investigado no Rio de Janeiro, teve inquérito sobre o Flávio Bolsonaro na superintendência da PF no Rio de Janeiro, da qual o Bolsonaro queria trocar o chefe. Então ele vai lá e diz, isso mesmo, vou lá. E tem gente, eleitor bolsonarista fanatizado, idiotizado, cego voluntário, que fala, olha, como ele é valente e tal. Quer dizer, é só o sujeito bancar aquela imoralidade que ele está protagonizando, que o pessoal acha que isso é um gesto de coragem. E agora é a mesma coisa. Ele está sendo criticado, repercutiu aí a declaração do Renan Calheiros, o abraço dele com o Toffoli, ele vai falar, acabei com a Lava Jato sim. Ele fala isso com todas as letras, e aí dá aquela velha alegação que é de pura propaganda que eu já analisei aqui nesse programa. Porque ele diz que não tem mais corrupção no governo. Só que o que acontece? A corrupção agora, existe um efeito dissuasivo para quem quer cometer corrupção em razão e por mérito de forças-tarefa como a Lava Jato. Não é um mérito desse pessoal que está no governo, é um mérito daquilo que a Lava Jato fez, deixando, evidentemente, muito mais cuidadosos aqueles que tinham interesse em cometer crimes. Assim como quando você esquadrinha as fraudes fiscais de um governo como o da Dilma Rousseff, há toda uma vigilância maior dos órgãos de fiscalização e da sociedade que passa a se inteirar sobre aqueles mecanismos, e isso tem um efeito dissuasivo. A Zeina Latif, consultora econômica,
falou desse aspecto, né, desse ponto, até na entrevista aqui na segunda-feira, no caso justamente das contas públicas. Então, o Jair Bolsonaro, ele pega um aspecto da realidade, ele recorta e ele ignora todo o resto. E qual é todo o resto? É que ele está governando com o Centrão, que é um bloco parlamentar que tem 1/4 de investigados, réus e condenados. São pessoas que estão encalacradas com a justiça em razão daquilo que fizeram antes do governo e agora estão no governo junto com o Bolsonaro, que é beneficiário por meio de depósitos na conta da esposa, né, de dinheiro que foi posto ali por um operador de esquema de desvio de dinheiro público que está em prisão domiciliar. Então são pessoas que têm casos anteriores que estão sendo apurados, estão aí na boca das pessoas que acompanham o debate público minuciosamente, pessoas interessadas justamente em desmontar o combate à corrupção. Então esse é o problema de agora. Acontece que uma vez que o combate à corrupção seja desmontado, se cria a possibilidade de reestruturação dos esquemas criminosos. E é isso que a gente quer evitar, principalmente quando, além do desmonte, se tem o toma lá da cá em estatais que não são privatizadas. Então você tem aí todas as ferramentas voltando ao status quo para que tudo aconteça de novo. Então o aparelhamento do Estado, já publiquei isso no Twitter também, é a primeira fase aí. É aí que tem que acender todas as luzes. Aí desmonta a força-tarefa. E ele ainda fala como se a Lava Jato atingisse exclusivamente o Executivo, o governo federal. A Lava Jato atinge um monte de gente do Poder Legislativo, senadores, deputados, nas esferas estaduais, a Operação Furna da Onça no Rio de Janeiro, que atingiu o Fabrício Queiroz, é um desdobramento da Lava Jato, atingiu ali o gabinete da Alerj. A Lava Jato atinge empresário, como Marcelo Odebrecht, que teve prisão decretada pelo Sérgio Moro quando era juiz da Força Tarefa em Curitiba. Então, quer dizer, é tudo para enganar otário. E as pessoas, obviamente, precisam acordar. É aquela declaração cínica, perversa, com uma risadinha de canto de boca. Mas esse é o Jair Bolsonaro, que está sendo revelado aí para o público que acreditou no discurso, na retórica durante a campanha, antes de vir à tona a sujeira nos gabinetes passados. O candidato à presidência pelo Partido Novo em 2018, João Amoedo, escreveu no Twitter, abro aspas, quem é a favor do combate à corrupção deve, por coerência, ser oposição ao governo Bolsonaro. Fecho aspas. Pois é, habemos oposição? Isso aí ele fala como alguém que, enfim, tentou ser presidente da República, como alguém que ajudou a criar um partido político e continua tendo influência dentro desse partido político, portanto, alguém da arena política. E o que falta na arena política, eu tenho falado isso desde o começo desse programa, é a oposição política moral, que toque nesses temas sensíveis. Porque tem gente, inclusive dentro do Partido Novo, que muitas vezes deixa de lado, não bate firme nisso. E é preciso haver essa firmeza. O João Amoedo tem falado a respeito disso, dessa vez foi mais incisivo, na entrevista que fez comigo, que eu fiz com ele, né? Aqui antes de nascer o programa Papo Antagonista, mas durante aí a quarentena, ele falou que a tendência seria que há divergências dentro do Partido Novo, mas que ele acreditava que não tinha como esconder essa sujeira, que a tendência era que todos fossem se tornando mais críticos. Alguns, né, que estão no Congresso Nacional, começaram a falar mais sobre corrupção nos últimos dias, quando a coisa ficou mais escancarada. Vamos ver se o Partido Novo vai conseguir ter uma postura firme aí, entre os seus membros também, né, alguns aí em São Paulo, no Rio de Janeiro e tal, tem em relação ao governo do Jair Bolsonaro. E só para concluir, eu vi nas redes sociais, né, os membros da claque bolsonarista muito chateados com o Renan Calheiros, né, eles não querem que o Jair Calheiros Bolsonaro seja culpado, seja responsabilizado pelo fim do combate à corrupção. O combate que ganhou algum respiro com essa decisão do Fux de mandar, né, quase tudo, né, uma boa parte das questões para o plenário no STF, mas que está sofrendo esse desmonte, né? Então, assim, é só porque o Bolsonaro sancionou a mudança do COAF para o Banco Central, juiz de garantias, restrições à prisão preventiva, restrição à delação premiada, sabotou a CPI da Lava Toga, a família toda fez campanha contra a CPI que investigaria o Toffoli, interferiu na PF, falando na blindagem da família, tem as provas por mensagem, tem os vídeos, nomeou Augusto Aras, um inimigo da Lava Jato, para a Procuradoria-Geral da República e indicou agora o Cássio Marques, festejado pelo Renan Calheiros, pelo Toffoli, pelo Gilmar, por essa turma toda.
Então, quer dizer, o pessoal que tem alguma ressalva em relação à indicação ao Supremo Tribunal Federal, mas ignora todo o contexto de onde ela surgiu e passou pano para tudo que veio antes e que a gente apontava. Outro ponto, só para concluir, é que eu vejo bolsonaristas e petistas repudiarem o antibolsonarismo, né, atualmente, e o antipetismo, né, os petistas repudiando isso. E gente decente, é bom deixar claro, na verdade repudia desvio de dinheiro público em estatal ou em gabinete, a sabotagem do combate à corrupção, o aparelhamento do Estado, as compras de apoio com cargos, com verbas de publicidade. Então é esse tipo de coisa que as pessoas decentes repudiam. Mas os políticos sempre tentam, são iguaizinhos os bolsonaristas aos petistas nesse aspecto. Eles sempre tentam transformar tudo num ódio pessoal, num ódio ao partido, num ódio ao grupo político. Quando, na verdade, as pessoas têm mais é que odiar mesmo a mentira, tem mais que odiar mesmo a roubalheira em estatal ou em gabinete. E quem não odeia essas coisas, quem não repudia essas coisas, também não é capaz de valorizar o bem, de valorizar aquilo que merece ser feito em benefício do país.